E vamos para mais uma aula aqui no canal para a gente conversar sobre os impactos da reforma tributária em você que é microempreendedor individual. Eu já tenho uma aula aqui no canal muito completa e por ser completa, aquela aula ficou com em torno de 23 a 24 minutos. E aí, para trazer uma experiência melhor para você aqui no canal, resolvi fatiar aquela aula e dividir ela em 3. Isso porque são 3 grandes impactos que foram trazidas pela reforma tributária para você que é microempreendedor individual. Nessa aula aqui, vamos falar de uma dessas situações, um desses impactos que eu estou chamando aqui de impedimento para se tornar MEI, ou seja, quem está de fora do MEI e quer abrir um MEI, nós temos agora um novo impedimento. Ou até mesmo você que já é MEI, essa mesma regra aqui, ela trouxe umas questões ali que pode fazer com que você seja desenquadrado do MEI. Por isso acompanhe com bastante atenção. É um vídeo bem especial para vocês aqui, com bastante detalhes. Acompanhe essa aula comigo. Vamos para uma situação aqui, pessoal. Praticamente, eu não ouvi ninguém falar sobre isso aqui no YouTube ainda, é só aqui no canal eu informei. É basicamente um impedimento para quem está fora para virar MEI, e também pode ser ali um motivo de desenquadramento para quem já é MEI ficar de fora. Então tem 2 questões aqui importantes para a gente trabalhar. Então fica comigo bem atento neste momento aqui. Eu vou colocar na tela para vocês a legislação, depois a gente vai analisar cada ponto aqui. Acompanhe comigo. E essa regra está lá no artigo 3º, parágrafo 19 da Lei Complementar 123, que diz o seguinte: para fins do disposto nesta lei complementar, devem ser consideradas todas as atividades econômicas exercidas, as receitas brutas auferidas e os débitos tributários das entidades que tratam o CAPT e o artigo 18A, ainda que em inscrições cadastrais distintas ou na modalidade de contribuinte individual em um mesmo ano calendário. Parece complicado, né? Mas calma aí que eu vou deixar isso tudo bem direitinho para vocês aqui. O que está dizendo esse parágrafo 19? Basicamente é o seguinte: olha, deve ser consideradas todas as atividades econômicas exercidas, inclusive na qualidade de contribuinte individual, seria ali um autônomo. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Presta atenção aqui. Vou dar um exemplo para facilitar aqui. Vamos imaginar que uma pessoa, ela é advogada e nas horas vagas ali ela adora trabalhar com carne, então ela vende churrasquinho. Ela adora, sempre gostou de trabalhar com carne e quer vender o seu churrasquinho ali. Então ela abre um MEI para a atividade de vendas ali, da venda dela do churrasquinho. Vende churrasquinho ali, vende um chopp, um refrigerante, um suco. Pode ser MEI? Sim, uma atividade permitida. A advocacia, o advogado, não é uma atividade permitida ao MEI. O que está dizendo essa regra aqui? Olha, tem que considerar todas as atividades econômicas exercidas, inclusive na condição de contribuinte individual, que é o autônomo. Então, se uma pessoa ali, ela já é advogada, então se ela tem uma atividade que é vedada ao MEI, ela não pode ali abrir um MEI, mesmo naquele MEI ela pretenda incluir apenas atividades permitidas. É isso que está dizendo essa regra aqui. Ela manda somar as atividades. Então a pessoa, por que isso, professor? Porque o MEI ele é um empresário individual. Não tem, digamos, uma separação jurídica da pessoa física dele ali com o CNPJ que ele abre. Então é por isso que eu sei que na regra do imposto de renda dá uma equiparação à pessoa jurídica, mas contribuinte individual não é pessoa jurídica, beleza? Então nesse caso é por isso que veio essa regra da lei. Olha, você que é pessoa física, se você exerce uma atividade vedada, mesmo que você queira abrir um MEI apenas com uma outra atividade que seja permitida, você não pode, está ali na regra, que você tem que considerar todas as atividades. Entendido esse ponto? E mais, pessoal, aí tem outro ponto que vai dizer o seguinte: você tem que considerar a soma da receita bruta de todas aquelas ali, daquelas inscrições, ainda que como contribuinte individual. Olha o outro exemplo aqui. Vamos imaginar, então, que tem uma pessoa física, abre um MEI, ela tem um MEI lá de churrasquinho. Só que nas horas vagas dela ali, ela dá aula particular de português. Professor particular é uma atividade permitida ao MEI. Vender churrasquinho também é permitido ao MEI. Só que ela abriu um MEI apenas com a atividade ali da venda do churrasquinho. Como professor, ela quer ficar ali como pessoa física. O que diz a regra? Pode ser MEI? Olha, poderia ser MEI sim. Só que olha só, a legislação manda somar a receita bruta das atividades. Vai ter que somar a receita bruta dela de pessoa física lá, que ela dá aula particular, com essa aqui da venda de churrasquinho.
Para que somar isso aqui? Para verificar se essa soma aqui da receita bruta do faturamento vai ficar dentro do limite do MEI. Se somar, se você for MEI geral, o seu limite é de R$81 mil. Então, se somar esses dois faturamentos aqui e passar o limite, você tem que pedir o seu desenquadramento do CIMEI. Viram como é que é sutil essa regra aqui? E mais, tem mais aqui. Vamos detalhar toda essa regra aqui desse parágrafo 19. Ele diz o seguinte também, deve ser considerado todos os débitos tributários. Vamos imaginar que você é MEI e ficou ali bem enrolado, e acabou dando baixa no seu MEI e ficaram débitos. Agora você pretende abrir um novo MEI. Veja que aqueles débitos daquele outro MEI ali vai ser considerado para fins de abertura desse novo MEI e poderá impedir que você abra, então, um CNPJ como MEI. Para finalizar essa regrinha do parágrafo 19, ainda tem o seguinte ainda. Veja que ela diz o seguinte, ela tem uma expressão ali, ainda que inscrições cadastrais distintas. O que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer o seguinte, vamos imaginar que você era MEI, e aí você faturou R$70 mil, e aí você estava mais ou menos ali no mês de agosto. Aí você pensa, vou passar o limite do MEI. Não, vou dar baixa e depois abro um outro. Veja aqui que a lei fala o seguinte, ó, você tem que somar a receita ali, ainda que inscrições cadastrais distintas. Você pode abrir um novo MEI? Pode sim, vai poder abrir um novo MEI. Só que aí você tem que considerar para esse novo MEI aqui, para efeito do limite lá de R$81 mil, você tem que considerar o que você já teve de receita bruta naquele outro CNPJ. Então, se você já tinha ali, por exemplo, R$70 mil naquele outro CNPJ, quando você abrir um novo MEI ali, você vai ter que considerar que para fins de R$81 mil você já tem R$70 mil. É como se fosse, digamos, um princípio da continuidade da atividade. Pegaram aqui a visão desse detalhe aqui, pessoal? Pessoal, isso tudo é muito novo. Eu já vi um vídeo seu aqui no canal que dizia alguma coisa parecida. Veja só, pessoal. Você tem que acompanhar que esse canal aqui, pessoal, já tinha ali algo parecido com isso. Até coloquei aqui na tela para vocês, lá na resolução do Comitê Gestor, no artigo 100, nós tínhamos lá o parágrafo 9º, já dizia uma regra parecida. Só que naquela ocasião ele falava para somar as receitas brutas. Aí você tinha que somar. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do advogado com o churrasquinho, essa regra já existia. Agora, com esse parágrafo 19 aqui, veja que nós tivemos uma amplitude, porque manda agora considerar todas as atividades econômicas, não fala mais apenas de receita bruta. Considerar todas as atividades econômicas. Então, se exerce uma atividade com pessoa física que é vedada ao MEI, quer abrir um MEI apenas com atividade permitida ao MEI? Não pode, porque você já exerce uma, mesmo que como pessoa física, ela é vedada ao MEI, então você não pode abrir um MEI. E também tem essa questão aqui dos débitos tributários que você também tem que levar em consideração. Tinha ali um CNPJ aberto como MEI, e aí você deu baixo naquele ano, vai abrir um outro, vai ser levado em consideração os débitos que tinha naquele outro CNPJ. Beleza, pessoal? Voltando aqui para mim, espero que tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Eu disse para vocês uma aula bem específica. Basicamente não tem ninguém no YouTube falando sobre isso aqui. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas nessa situação. É muito comum de ter uma pessoa que é microempreendedor individual e exerce alguma outra atividade. Agora você tem que ficar bastante atento com relação a isso. Observe essas novas regrinhas que eu trouxe para vocês aqui. Agora eu quero te pedir uma gentileza. Se o vídeo foi útil, se você gostou, deixa aquele like, aperta o botão de joinha, ajuda demais aqui no canal. Se você não for inscrito, faça aquela gentileza. Se inscreva aqui no nosso canal, aqui é fonte confiável de informações. E assim me despeço de vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!